O preço do café subiu mais de R$ 500 por saca de 60 quilos em agosto, segundo o CPE da Exalc-USP. O Robusta valorizou quase 50% e o Arábica 28%. Com essa alta, o grão voltou a ser negociado nos mesmos níveis de maio e junho, no início da colheita. E para falarmos mais sobre esse cenário, em especial sobre o café do Cerrado Mineiro, a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Associação dos Cafeicultores de Araguari, Fernando Sacomã, engenheiro agrônomo. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo ao Agro Paranaíba. Bom dia, Bruno. É um prazer estar com vocês aqui, podendo estar falando com os telespectadores, né? E acho que vai ser uma conversa bastante produtiva. Com certeza. Fernando, esse aumento, ele de certa forma trouxe um alívio para o cafeicultor também? Com certeza, né? Porque os cafés, quando nós começamos a colheita, ele teve uma queda muito grande, né? O café estava R$ 2.500, R$ 2.800, começou a colheita e ele foi só baixando, chegou até R$ 1.700. E o produtor fica super preocupado, né? Porque ele tem financiamento para pagar, ele tem contas para pagar, ele já está pensando na próxima colheita, em compras de insumo, né? Então, a gente sabe que o mercado, todo ano, na época da colheita, ele tende a baixar. Porque tem os mercados futuros, teve gente que fez travamentos, né? Então eles têm que fazer realização desses produtos. Então o produtor vai entregar o café, ele vai receber aquele café que foi vendido no ano passado, né? Então, mas só que a gente tem um problema com a produção, com a quantidade de café de estoque. Então, eu acho que por isso que os níveis se manteram e agora começou a aumentar de novo. E para o produtor, isso é muito importante, né? A colheita já está praticamente encerrada. 99% finalizada. E aí, como é que você faz uma avaliação, pelo menos aqui no Cerrado Mineiro? A Associação dos Cafeicultores pega Araguari, Indianópolis e Uberlândia, não é isso? Uberlândia, Estrela do Sul também, né? Ali Cascalho Rico... A região de Araguari, Piracaíba, Amanhece, né? Que são distritos, né? Sim. Então é uma região até grande. E como é que você analisa realmente o potencial produtivo desse café? Eu vi que muitos produtores reclamaram a peneira baixa, o grão miúdo, né? Isso. O grão ele está um pouco miúdo, a qualidade do café ele não está das melhores, porém é uma qualidade boa. Tivemos intempéries climáticas no ano passado, né, que afetou essa qualidade. Não choveu em agosto, não choveu em setembro, foi chover quase no meio de outubro. Isso atrapalhou muito na produção. Nós temos café irrigados e esses cafés irrigados a gente consegue nutrir melhor, fazer fertirrigações, manter o desenvolvimento do grão. Porém, em fevereiro tivemos um veranico. Sim. E esse veranico atrapalhou muito. Porque qual período mais ou menos sem chuva ficou? Algumas fazendas ficaram 30 dias, outras 45 dias. Mas é bem no ápice do enchimento do grão. Entendi. Bem no ápice. Então, alguns lugares faltou água, alguns lugares não faltou. Quando você tem uma propriedade muito grande, que a irrigação não é muito bem dimensionada, aí pode ser que você tenha muitos setores de irrigação e não consegue irrigar todos os setores, você vai ter problema, né? Agora, quando você tem uma propriedade menor e você tem um sistema de irrigação mais ajustado, mais adequado, você consegue ter um ganho melhor nessa produtividade, né? Pensando, a gente falando ainda de mercado, né? A gente teve café a R$3.000, mas não tinha café para ser vendido, né? Verdade. Então a gente está pensando aí R$2.400, R$2.450, né, essa semana. Mas nós temos café tem muito em estoque, mas o cafeicultor está disposto a vender esse café? Eu conversei com um rapaz lá em Araguari e ele trabalha numa empresa que faz vendas para exportadoras. E ele me falou que está tendo dificuldade de comprar café. Os produtores, como eles estão vendo, porque tivemos a geada, tivemos chuva de pedra no sul de Minas, a gente sabe que não tem café em estoque. O estoque mundial está comprometido. O estoque mundial está comprometido. Então o produtor, sabendo disso, o produtor que está com as suas contas pagas, o produtor que ele não tem dívida, ele consegue segurar essa mercadoria porque ele tem certeza que os preços vão subir. Entendeu? Então ele falou para mim que está conseguindo comprar mais café do sul de Minas. Aqui no Cerrado a gente já não está conseguindo comprar
não está conseguindo comprar muitos. O produtor está tendo uma espera aí, eles estão tentando segurar. Segurando um pouquinho. Por outro lado, veio essa notícia do tarifaço, 50% aí sobre o nosso café. De certa forma, incomoda um pouco, atrapalha, mas nem tanto assim, pensando aqui no nosso Cerrado Mineiro. Eu acredito que não atrapalha, porque as pessoas aprenderam a beber café, né? E lá nos Estados Unidos, os especialistas já andou fazendo umas contas em relação a esse tarifaço. Uma xícara de café vai custar 1,80 dólar e com essas tarifas ela vai passar a custar 2,10. Isso para o americano vai ser irrisório, a diferença vai ser muito pequena. E as pessoas, elas estão aprendendo a beber café de qualidade. E para você trocar um café de qualidade, existe a Colômbia com café de qualidade? Existe, mas ela sozinha não consegue mandar café para os Estados Unidos e para a Europa e para a Ásia, não consegue. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Então, esse mercado, o Brasil, eu acredito que ele não vai perder. E eles vão pagar. E mesmo assim, acreditando também que esse café, num futuro bem próximo, ele vai sair desse tarifaço e vai voltar à normalidade. É isso que eu já ia te perguntar, porque acho que mais de 30% do café que chega nos Estados Unidos é brasileiro, né? Isso. Então, para eles, fica uma situação talvez um pouco comprometedora, mas isso que você falou, existe também essa expectativa aqui, pelo menos do setor aqui no Brasil, de que essa taxa, uma hora ou outra, ela caia, né? Eu acredito nisso. Tá. Nós trouxemos uma reportagem no programa passado sobre a geada, né? A geada que aconteceu no início de agosto, afetou alguns cafezais, né? E deu para já trazer uma estimativa do que nós estamos perdendo aí, vamos perder, na verdade, para a próxima safra, né? Isso, vamos perder. Tem pessoas falando em 400 mil sacas, tem pessoas falando em 600 mil sacas e tem pessoas falando em 1 milhão de sacas. Não tem como, nesse momento, a gente ter uma estimativa concreta e precisa. Porque a geada, ela acontece, mas a geada esse ano ela foi diferente. Foi uma geada mais tranquila, não foi uma geada negra, foi uma geada mais de capote, né? Atingiu mais a parte aérea da planta, até ali no meio, e pegou a ponta dos ramos, mas essa geada, com o passar dos dias, ela anda nos ramos, ela pega ali 10 centímetros, mas com 10 dias ela pode atingir 20, ou pode paralisar. Alguns lugares vai aumentar essa dimensão, outros lugares não vai. Então não tem como. Tem botões florais que você vê hoje que eles estão intactos, que você vê que já está vindo a abertura de flor, já tem... esses botões florais já estão bem avançados, mas pode ser que eles abram. Como estão muito perto dessa área que foi afetada, pode ser que eles abortam e caiam. Então, assim, não tem como a gente ter essa estimativa. A gente vai ter depois da florada. Acredito que daqui 15, 20 dias a gente vai ter uma noção melhor do que essa geada causou para o produtor. E essa geada ela foi muito menor do que aquela de 2019, 2021. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: existe alguma alternativa para enfrentar essa geada, para minimizar pelo menos esse impacto? Existe, Bruno. Existe. Há algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, o pessoal estava falando de uma fumaça oleosa, que o pessoal faz com trator. Hoje tem até um maquinário específico para fazer essa fumaça. Na minha propriedade, eu usei. E no Dia dos Pais, de domingo para segunda, a geada pegou lá em 3 hectares, meu. E de segunda para terça, a geada veio o dobro de força, ela veio com mais intensidade. E eu fiz uma adaptação nos meus tratores, eu fiz em 4 tratores, e comecei 2 horas da manhã com essa fumaça oleosa. A geada foi o dobro de proporção e não queimou mais nenhum pé de café. Pode patentear isso. Na verdade, não foi eu que inventei, né? Peguei isso de outras pessoas. Mas eu acredito que não dá certo para todo mundo. Eu estou numa área privilegiada. Por mais que teve geada, a pessoa pode falar assim, privilegiada, teve geada. Mas eu estou num canal de córregos que tem matas, né, que protege a fumaça. A hora que eu faço a fumaça, ela paralisa sobre a lavoura de café
e das 2 da manhã até as 6 da manhã, ela forma como se fosse uma nuvem. Entendi. Então, a hora que a geada cai, ela não ultrapassa. Eu estava dentro da lavoura 5 horas da manhã e a folha do café estava molhada, escorrendo, pingando muita água. Se não fosse essa fumaça oleosa, ela estava congelando. Ela estava, né? Essa geada ela estava congelando ali na folha do café. Então eu acredito que foi muito boa. Quando você tem uma área descampada, uma área muito grande, uma área aberta, eu acredito que essa fumaça ela vai se dissipar com mais facilidade. Lá na minha propriedade, ela ficou até 6, 6 e meia da manhã. Depois ela sumiu. Ela se dissipou, porque aí o sol vem, né? E você acredita que não queimou mais nenhum pé de café? Olha só. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui. Vai voltar mais vezes aqui. Com certeza, se Deus quiser. Muito obrigado. Então, Obrigado. Recebendo hoje o presidente da Associação dos Cafeicultores de Araguari, Fernando Sacomã.